Bem-vindos ao episódio número 4 do COP3. Hoje eu estou na Quinta de São Francisco, no Dão, e comigo tenho José Luís, o proprietário desta quinta, que nos vai dar a conhecer este projeto fantástico e nos vai contar as suas histórias e as suas motivações. Bem-vindo, José Luís. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme ter a oportunidade de estar a contar a nossa história. A história de mais um projeto de família, que pretendemos que seja um projeto que respeite a memória do fundador, fundamentalmente. O projeto foi iniciado pelo meu sogro na década de 90, começou com a aquisição da propriedade, Quinta de São Francisco, que era uma propriedade com mais de 200 anos de história, pertence dos Viscondes de Treixedo, e com a história de produção de vinho também. Apesar de, no momento da aquisição da propriedade, ela não ter vinha plantada. Portanto, a vinha foi adquirida depois? A vinha foi plantada depois da aquisição da propriedade. Neste momento temos cerca de 8,5 hectares de vinha, 5 castas tintas, 2 castas brancas. Pretendemos ser uma diversificação de castas brancas. Não sabemos, temos em mente já o que é que pretendemos plantar. Já temos direito de plantação para o efeito. Neste momento temos nas brancas Malvasia fina em cruzado, tintas Touriga Nacional, tinta Rori, Jaian, Baga e Alfrecheiro. Estas últimas duas, a Baga e Alfrecheiro, decorreram já de uma enxertia que fizemos há 3 anos atrás. Por isso, a primeira vinificação foi em 2023, num blend que já tiveram a oportunidade de provar na adega hoje. Penso que vamos ter um vinho com enorme complexidade e que vai despertar muita atenção. Incorporámos a Baga, o Alfrecheiro e a Touriga para 3 grandes castas tintas. A qualidade eu penso que vai estar assegurada. Agora, eu confirmo. O tempo nos dirá. Plantação de vinha, primeira vinificação engarrafada em 2010. Até aí a uva era vendida para uma grande empresa nacional que compra uva aqui na região. Primeira vinificação de 2010, com 2 referências. Um blend, um verdadeiro field blend com Touriga, tinta Rori, Jaian e um monocasta Touriga Nacional. Entretanto, em 2016, por motivos de partilha de bens de família, a propriedade veio parar às mãos da minha mulher e da minha cunhada, e houve necessidade de se proceder a uma reorientação total, estratégica. Ou seja, criar uma estratégia comercial, uma estratégia de produto, e procedermos à vinificação e produção e engarrafamento, mas com foco no mercado, com foco na venda. Porque até então era um exercício de família sem qualquer estratégia comercial. Portanto, aqui já houve um novo ciclo. Um ciclo completamente distinto do anterior. Ou seja, já um foco, temos um projeto, mas com um foco para o tornar consolidado. E dar a rentabilidade também. Como é óbvio, exatamente. E depois diversificar a atividade, que foi o que veio a acontecer em outubro do ano passado, com a abertura de uma unidade de turismo rural, com a transformação do antigo armazém agrícola em 5 unidades de turismo rural, com 6 quartos. Como é que surgiu esta ideia do turismo rural? As sucessivas visitas que nós íamos tendo da Enoturismo, as pessoas começaram a questionar, então, mas quando é que vai ser possível nós visitarmos e podermos ficar hospedados aqui? E com a dinâmica que está a acontecer a nível nacional, pensamos que era um excelente complemento de negócio. Ou seja, o negócio por si já funciona, turismo rural, mas seria uma âncora bastante positiva para o vinho e vice-versa. E uma vez vocês sendo produtores de vinho, fazia todo o sentido ter aqui um complemento. Exatamente. E uma vez que até as vinhas estão aqui, próximas. Estão próximas. Exatamente. Ou seja, a experiência é uma experiência completa. Exatamente. A pessoa que quiser ficar hospedada connosco pode ter a experiência, visita a vinha, visita a adega, visita a adega velha, fazer prova, e temos outra grande vantagem, penso eu, que é a proximidade ao centro da cidade. Ou seja, conseguimos estar aqui num microclima, entre aspas, de campo, totalmente. Aliás, ouviram os pássaros, mal chegaram.
natureza, contacto com a natureza, e caso se pretenda alguma urbanidade, estamos a 5 minutos do centro da cidade de Viseu. Exatamente, como você já referiu, nós tivemos o privilégio até agora de poder conhecer todo o espaço e é lindíssimo, e eu referi várias vezes a paz e o sossego que nós podemos desfrutar enquanto que estamos aqui. Sim, eu penso que é a grande vantagem que nós podemos oferecer. Ou seja, podemos ter este isolamento total da urbanidade, mas estarmos extremamente próximos da urbanidade. Exatamente. É outra grande vantagem. Próximos do litoral, próximos de duas grandes cidades, como é Aveiro, Coimbra e, se quisermos, uma terceira do Porto. Menos de uma hora e pouco estamos nesses locais. E eu penso que temos condições naturais que nos tornam bastante atrativos para quem nos visita. Eu acho que é importante nesta fase, como está a falar da parte da localização geográfica, fazer aqui um enquadramento geográfico para quem nos está a ouvir, onde é que é o Dão e o que é que distingue o Dão das outras regiões vinícolas. Outra particularidade da nossa localização. Que existem várias particularidades. Exatamente. É estarmos na sub-região de Silgueiros, que é a região que fica no extremo, é a sub-região que fica no extremo da região do Dão, que a nível de clima tem um clima mais ameno de toda a região, porque estamos mais distantes da serra, com uma envolvente circundante de serras, que nos protege quer dos ventos continentais, quer dos ventos atlânticos, quer dos ventos do norte, protege-nos, dá-nos aqui alguma proteção natural também. Solo 100% de granito, que nos permite uma frescura acentuada nos vinhos que produzimos. Aliás, que é uma das características que nós gostamos de evidenciar e tentamos que se transfiram para o vinho que é colocado na garrafa. E o que pretendemos é que o nosso perfil, num primeiro impacto, permita a identificação da região. Dão, isto é um vinho do Dão. A seguir, a casta, e que seja um vinho marcado por elegância, acima de tudo, que nos dê prazer beber simplesmente só, ou ter capacidade para acompanhar um prato. O objetivo que vocês têm com os vossos vinhos é mostrar aquilo que é a região do Dão. Portanto, todos nós sabemos que Portugal tem 14 regiões vinícolas e, portanto, quem prova os vinhos são da Quinta está a beber... Está a beber terroir. Está a beber terroir. O que nós pretendemos, há anos conseguimos melhor do que outros, como é óbvio, porque isto é um produto que depende fundamentalmente da natureza e que nós não conseguimos controlar, como é óbvio, mas tentamos que, vindima após vindima, os nossos vinhos consigam transmitir terroir e elegância, que o Dão permite. Quanto mais provas faço de vinhos de outra região e, inclusive, vinhos estrangeiros, mais convicção tenho que o Dão tem condições naturais muito difíceis de igualar a nível mundial. E eu penso que qualquer consumidor que tenha a oportunidade de provar vinhos do Dão, de um determinado patamar de qualidade, vai ter essa percepção. É uma região que tem tido um acréscimo de qualidade bastante significativo nos últimos 20 anos. Tem havido um bom trabalho por parte dos produtores? Eu penso que tem existido um esforço enorme dos produtores para que haja esse incremento de qualidade. E é uma qualidade que é percepcionada por quem nos visita, que é o melhor retorno que nós podemos ter do nosso trabalho. Ter pessoas de qualquer um dos cantos do mundo a provar os nossos vinhos e percepcionarem a qualidade e a manifestarem a sua opinião positiva sobre aquilo que estão a beber. Normalmente, nós profissionais dos vinhos, quando provamos um vinho, dizemos muitas vezes que os vinhos são corretos, não é? Há vinhos que são corretos. E eu, até agora, que já provei, tivemos na adega e tive o privilégio de provar vários vinhos diretamente da Cuba, disse que os vossos vinhos são corretos. O que é um vinho correto na sua percepção? Um vinho correto pode ter duas análises completamente distintas. O correto demais soa a algo industrializado, extremamente controlado. A outra leitura e a outra percepção de um vinho correto é um vinho sem defeitos.
nós tentamos fazer com que os nossos vinhos não tenham defeitos. Mas, para além de não ter defeitos, serem os tais vinhos corretos, pretendemos que os vinhos possam proporcionar momentos de prazer. Sem dúvida. Epá, eu acho que o objetivo é ter vinhos corretos, sim, mas isto não chega. Epá, queremos que o perfil dos vinhos nos permitam ter prazer quando são bebidos. E, de preferência, o nosso perfil é um perfil essencialmente de vinho gastronómico. Nós pretendemos que os nossos vinhos tenham capacidade para harmonizar com comida. Cada um com o seu posicionamento, como é óbvio, com potencial de harmonização diferente, mas qualquer um dos vinhos da nossa gama, nós pretendemos que não sejam vinhos de piscina, sem qualquer caráter depreciativo para os vinhos de piscina. Não, mas o nosso perfil, o perfil da casa, é vinhos que tenham capacidade gastronómica e a potência gastronómica. Até que nós Provavelmente ser corretos. E nós somos um vinho de gastronomia, e eu costumo dizer que somos um vinho, desculpe, somos um país de gastronomia e vinhos. Por isso, portanto, faz todo o sentido. Exatamente, produzir vinhos para acompanharem, ou com capacidade para acompanharem a comida. As diferentes tipos de gastronomia que nós também temos. Exatamente. Ou seja, que sejam vinhos que encaixem, que ajudem a potenciar a comida e que não se sobreponham à comida. Também é um exercício que não é muito simples, não é muito fácil. Aí leva-nos para outro campo, que foi um campo que, durante a visita que fizemos, durante a tarde abordámos também, que foi a questão da tanuaria, da utilização de barrica. Exatamente. O tipo de barrica, barrica nova, barrica usada. A tendência do nosso projeto é cada vez mais prolongar o ciclo de vida da barrica. Ou seja, utilizar cada vez mais barrica usada. Porquê? O nosso objetivo da utilização de barrica é dar estrutura ao vinho, profundidade, mas evitar ao máximo que a madeira se sobreponha à fruta. Isso só é possível com estágio parcial em barrica ou com a utilização na íntegra de barrica usada. Fundamentalmente. E acho que aqui é interessante você poder aprofundar um bocadinho mais as barricas, que tipo de barricas é que vocês usam, o cuidado que tem na escolha, porque eu posso admitir que já tive aqui uma escola de vários tipos de barricas consigo e acho muito interessante até mesmo a forma, o amor que você fala quando se dirige às barricas e o cuidado e o que é que vai diferenciar e a longo prazo o que é que vai dar aos vossos vinhos. Isto é muito mais do que as pessoas pensam, não é? Normalmente quando nós dizemos tem estágio em barrica de X tempo, é isso e mais nada. E na percepção do produtor é diferente. Eu acho que essa informação que é passada e que consta em grande parte dos contrarótulos dos vinhos que temos no mercado é uma informação extremamente redutora. Agora, se me questiona se faz algum sentido colocar mais informação no contrarótulo, na minha opinião, não. Porquê? Porque isso é informação que tem que ser transmitida pessoalmente e no local. Eu acho que é uma informação demasiado complexa para ir para um contrarótulo que um consumidor normal não tem capacidade de interpretar sozinho. Claro, é demasiado complexo para ser entendido, não é? Ou seja, de uma forma muito resumida, a barrica, o vinho que estagia em barrica, pode ter o seu perfil completamente diferente decorrente do tipo de barrica, da escolha do tipo de barrica, a começar pelo tipo de carvalho. Nós só utilizamos carvalho francês, ponto. E penso que os vinhos do Dão têm um potencial de envelhecimento enorme e potenciado por carvalho francês. Eu penso que o perfil do Dão é pouco compatível com carvalho americano ou carvalho húngaro, que dá mais notas baunilhadas que penso que fazem perder alguma tensão típica dos vinhos de Dão. E quando falo de tensão dos vinhos de Dão, falo quer a nível de tintos, quer a nível de brancos. Okay? Porque o exemplo típico e um exemplo atual, porque é uma casta que está na moda, que é o encruzado, o encruzado ganha imenso com estágio em carvalho francês. Agora, o vinho branco é muito sensível à barrica. Tem que se ter também bastante cuidado, porque o que é que neste momento, a percepção que eu tenho daquilo que vou provando, há uma diversidade enorme de perfil de encruzados no mercado. E há muito encruzado
ou extremamente simples ou extremamente carregados de madeira. É preciso encontrar aqui um meio termo. Que não é fácil. Eu penso que o meio termo passa pelo estágio parcial em barrica, carvalho francês, de grande qualidade. E aí eu penso que o encruzado ganha. E ganha e consegue chegar a um nível de qualidade capaz de ombrear com qualquer vinho de Borgonha. Penso eu, branco. Está sem qualquer tipo de problema. Só para enquadrar aqui um bocadinho quem nos está a ouvir, nós falámos em castas e vamos referir aqui várias vezes a Touriga Nacional e vamos referir também aqui o encruzado, que são castas típicas aqui do Dão. Portanto, estamos a falar de castas autóctones. Por isso é que vamos referir tantas vezes aqui casta encruzado, porque nem sempre as pessoas têm esta noção de que todas as regiões vinícolas têm castas autóctones. E então daí nós falámos muitas vezes no encruzado e na Touriga e na importância de manter o perfil, o verdadeiro perfil de cada casta. Sim, se queremos manter uma base que nos dê a garantia da qualidade de um vinho, num tinto Touriga Nacional, totalmente, ou seja, é uma base que assegura estrutura, assegura complexidade, assegura frescura. Nos brancos, o encruzado, sem qualquer tipo de dúvidas. O encruzado é uma casta que também ganha complexidade com malvasia fina, vai-lhe dar uma componente aromática mais rica, porque o encruzado, de per si, para ter alguma percepção aromática, é um vinho que necessita, no mínimo, 1 ano e meio, 2 anos em garrafa. Porque a nível aromático é um vinho bastante fechado. Necessita de tempo de estágio para começarmos a ganhar alguma notoriedade aromática. É um blend típico do Dão, encruzado, malvasia fina, e penso que é uma combinação quase perfeita. Potencia também com um estágio parcial em barrica, imenso. Porquê? Porque nós conseguimos, com este blend, conseguimos aliar uma característica estruturante e de frescura subjacentes ao encruzado, com elegância e frescura também típica da malvasia fina, se colhida no momento certo. Malvasia fina tem não um problema, uma característica que na fase final de maturação tem que ser muito cuidado no momento de vindima. Porquê? Porque se tivermos um dia quente e uma noite quente, durante um fim de semana, é o suficiente para esperar e ganhar ali mais 1 grau de álcool provável. Automaticamente vamos perder frescura. Por isso temos de ter muito cuidado. Malvasia fina, é preferível vindimar por antecipação do que estarmos à espera do momento ideal ou ótimo de vindima. Você está a falar agora na vindima e a vindima deve ser uma correria, uma preocupação. O que é para si? O que é que significa para si a vindima? A vindima, nos últimos 4 anos, tem sido um desafio que consome algumas horas de sono. Porquê? Porque cada vez mais a instabilidade climática provoca-nos outro tipo de desafios. Maturações mais difíceis. Porquê? Porque não conseguimos as maturações que se conseguiam há 10 anos atrás, e temos que aproveitar toda a janela de tempo, porque cada vez mais, na fase final de maturação, o tempo começa a ficar instável. Chuvas, baixa temperatura. A chuva é uma preocupação enorme. Enorme. Porquê? Porque a chuva, o que é que vai provocar? Acima de tudo, perda de ácidos e de açúcares. Okay? Vai diluir. Completamente. Por isso, cada vez mais, a nossa preocupação é colocar uva sã e com o máximo de equilíbrio possível dentro da adega. E é um exercício, o ano que findou 2024, tivemos 2 fases de vindima, uma antes da chuva, outra depois das chuvas. Felizmente, tivemos uva equilibrada e penso que temos vinhos equilibrados dentro da adega, felizmente. Agora, no ano anterior já foi mais difícil. O futuro, a Deus pertence. Não sabemos o que é que vai ter. Agora, desculpe, 2024 foi um bom ano? A nível de qualidade, sim. Com alguma quebra de produção, fundamentalmente na Touriga e no encruzado, devido ao fenómeno de baguinha. Ou seja, o bago formou-se, mas ficou
praticamente naquele estado até final da vindima, mas são contrariedades que nós não conseguimos ultrapassar, porque fazem parte da natureza. Precisamente por causa das alterações climáticas. Exatamente. É um fenómeno que vamos ter que nos habituar a lidar, porque é o que nos espera nos próximos anos. Esperemos que não agrave a um ritmo elevado, que é para nos dar tempo para nos prepararmos. Exatamente, para também, se calhar, habituarem-se, não é? Criarem aqui estratégias. Há aqui uma fase de habituação, de criar novas estratégias. Sim, mas a estratégia passa fundamentalmente por não contornar a natureza, mas, eventualmente, por introduzirmos na vinha castas que sejam mais resilientes e que nos dê garantias de acidez natural. Okay? Que tenha uma acidez superior àquelas que já temos neste momento, porque com as maturações complicadas que temos tido, dá-nos mais garantias de manter a frescura e estabilidade dos nossos vinhos. Por isso, o desafio é encontrarmos castas que sejam mais resilientes às alterações climáticas. Para além desse desafio, quais foram outros desafios que foram encontrando ao longo da vossa jornada? Fundamentalmente o mercado, porque eu penso que é um setor que está a ter um crescimento, um falso crescimento, porque é um crescimento em número de produtores, mas é um crescimento que não representa valor acrescentado para os produtores que cá estão. Muito pelo contrário. O facto de estarem a aparecer sucessivamente mais produtores, porque a entrada de novos players no negócio não é uma entrada racional. Eu penso que é uma entrada totalmente irracional. Porquê? Porque é um negócio de muito risco económico e eu penso que há muita pessoa a entrar no setor pelo facto de ser um setor de status, estupidamente, na minha modesta opinião. Exatamente, porque acho que é um setor difícil. Exatamente, extremamente tem várias difícil. Frentes difíceis. Exatamente. Só que é um setor que está conotado com status. E romantizado. Exatamente. E então, pessoas que têm liquidez entram no negócio para satisfazer, sei lá, a sua necessidade de ascensão social ou o que é que seja. Talvez seja como antigamente as pessoas abriam um restaurante porque era um sonho. Hoje em dia, quem tem muito dinheiro acaba por criar uma marca de vinhos, comprar uma quinta, fazer esse investimento. Está a acontecer. O que é que vai acontecer? Automaticamente já estou a entrar de forma errada no negócio e vai chegar a um ponto em que vou olhar para o estoque que tem na adega e as cubas e as barricas estão cheias de vinho e não conseguem escoar o produto. Qual a forma mais direta de resolver este problema? Baixar preço. Ou baixar preço, estão a colocar pressão nos outros players do mercado. E o que é que vai acontecer? Temos, efetivamente, não só no Dão, mas a nível nacional, cada vez mais produto de qualidade superior àquilo que tínhamos no passado e, por incrível que pareça, com os preços a baixar, a ajustarem negativamente. Isto cria uma falsa percepção no mercado. Porque o custo de produção é cada vez mais elevado e o preço de venda está a reduzir. Isto não faz sentido nenhum. E quando se fala no vinho português, fala sempre que o preço deveria ser mais alto, ou seja, fala-se que nós temos muita qualidade e que praticamos preços muito baixos. Portanto, é quase remar aqui um bocadinho contra a maré. Completamente. E depois há outro fator, que é um fator já político, que é uma política que não se entende. Como é que num país que, ano após ano, pelo menos nesses últimos 3, 4 anos, se tem debatido na praça pública com excedente de estoque, e continuar a existirem subsídios para plantação de nova vinho. Devia haver aqui uma pausa. Exatamente. Ou seja, o problema está identificado e continuamos com medidas públicas, atenção, medidas públicas, emanadas pelo poder, para agravar o problema. E depois o que é que vai acontecer? Medidas especiais de destilação. Depois pagamos 40 cêntimos ou 40 e poucos cêntimos para destruir vinho. Bem, isto não faz sentido nenhum. Acho que está na altura, de uma vez por todas, de olharmos para aquilo que outros países que estão anos-luz à nossa frente na produção de vinho, designadamente a França, eles já estão a incentivar o arranque de vinha e deixarmos de ser românticos e olharmos para o setor com pragmatismo. Com mais praticidade também, sermos mais práticos. Completamente. Práticos e sérios. Porque
um poder ou estar a incentivar a plantação de vinha quando estamos completamente em contraciclo de consumo é suicida. Pá, não faz sentido, estamos a ser, entre aspas, enganados por quem nos governa, porque não faz sentido nenhum. Pá, se o consumo está a baixar, porque é que estamos a plantar mais vinha? Exato. Pá, não faz sentido. Não vai haver resposta mais tarde, que já não está a haver, não é? Por isso, ou seja, em vez de estarmos a antecipar a resolução de um problema, estamos a agravá-lo e a dificultar uma resolução futura. Não. Pode ter soluções ainda mais graves, não é? Mais impactantes no futuro. Muito pior, sim, sim. Porque o setor já está em crise e a tendência é agravar. Por isso, o único caminho é a exportação, mas o consumo do vinho está a diminuir também a nível mundial. Por isso, não vai haver espaço para todos os vinhos. Como é óbvio, não vai. E aqui o fator distintivo não basta ter qualidade, tem que ter mais alguma coisa que nos permita distinguir dos demais. Eu penso cada vez mais que o vinho é um negócio de pessoas. Sem dúvida. Por isso, a forma como o projeto é gerido e a forma como é comunicado e a forma como é contada a história do projeto, eu penso que nos vai permitir distinguir dos demais. O que é que para vocês os vinhos São da Quinta diferenciam dos outros vinhos? A nossa história, a seriedade que colocamos dentro de cada garrafa e o facto de sermos como somos. Somos pessoas que gostamos de receber, fazemos questão de receber. Eu confirmo. E eu acho que, acima de tudo, a seriedade que nós colocamos naquilo que fazemos. A nossa história não é mais nem menos romântica que outras milhares de histórias que há pelo país. Eu acho que o que nos distingue dos demais é sermos como somos. Bem, eu acho que é muito simples. Eu acho que o que vos distingue, estando eu já aqui também como convidada e já estou aqui com vocês há algumas horas, é o amor. Porque às vezes todos os produtores com quem eu falo passam amor, mas acho que você passa uma intensidade ainda maior. Há uma história, mas é o amor pela marca que vos move. E inevitavelmente... E a transparência, acima de tudo. Inevitavelmente, esse amor acaba por ter reflexo naquilo que é feito. Okay? Porque nós queremos que o produto que nós fazemos impacte essa emoção e esse amor que nós temos. Primeiro, uma busca incessante pela qualidade, sempre, ano após ano, colheita após colheita, em pequenos processos, como eu expliquei na adega ou na vinha, e inevitavelmente toda esta carga emotiva vai ter impacto no produto. É inevitável. E na experiência de quem nos visita também. Sem dúvida, nós tivemos uma experiência muito interessante, que você também pode falar nela, que foi termos provado uma Touriga Nacional em Cordão e uma Touriga Nacional em Vara. Portanto, foi uma experiência, para mim, que se tornou inesquecível. Acho que é uma experiência Portanto, também fazem uma experiência muito curiosa. Mas eu penso que é uma experiência que pode ser potenciada se for feita antes da vindima. Ou seja, com a prova da uva, e depois passamos para a adega, embora que seja de uma colheita anterior, mas verificarmos que a percepção que tivemos da acidez, do tanino na uva, é aquilo que vamos encontrar. Tem algum vinho especial? Eu sei que dentro da vossa gama pode ser uma pergunta um bocadinho injusta, mas se calhar há sempre algum vinho que nós temos algum carinho ou que nos deu algum trabalho extra. Tenho vários vinhos especiais, depende do momento, de uma forma objetiva e racional. Tenho um especial carinho pelo Filo Vento Tinto. E porquê? Apesar de ser uma entrada de gama, um falso entrada de gama, desde que pegamos no projeto, determinamos que tínhamos que colocar um esforço adicional na nossa entrada de gama. Porquê? Porque somos apologistas que a caracterização de um projeto é determinada, num primeiro momento, pela percepção que o mercado tem de uma entrada de gama. Ou seja, se tivermos uma entrada de gama robusto,
O consumidor prova, gosta e vai à procura das referências, das restantes referências da gama. Se o entrada de gama desiludir, o projeto morre. Exatamente, é quase como matar a marca. Exatamente. Por isso a nossa aposta, apostamos bastante no field blend tinto e no field blend branco, como porta-standards da marca. A partir daí, pretendemos que sejam vinhos que possam tocar em vários perfis de consumidores e que permitam harmonizações com diferentes tipos de comida, que sejam vinhos polivalentes, mas com qualidade. O que queremos é que estas referências possam despertar a curiosidade para os restantes produtos do portfólio. E penso que conseguimos esse resultado. Temos tido alguma consistência na qualidade e no perfil dos field blend e pretendemos continuar assim. Okay? Esse seria o primeiro especial. O primeiro especial. Segundo especial, por motivos óbvios, o Signature. É o monocasta de Touriga Nacional que não vinificamos todos os anos. Vinificamos em anos em que consideremos que a Touriga Nacional está num grau de qualidade da exceção. É isso que chamamos consistência, não é? Exatamente. Signature porquê? Porque tem a assinatura do meu sogro, que é fundador do projeto. Entretanto, infelizmente, faleceu no ano passado, no mês de junho, e num jantar de amigos surgiu a ideia, por que não homenagear o Sr. Horácio Marques da Rua, fundador do projeto, alterando a designação de Signature para legado. Ou seja, a próxima edição já não vai ter a menção Signature, mas vamos substituir por legado como uma homenagem pós-morte de Horácio Marques da Rua, meu sogro, fundador do projeto. Depois, por outros motivos, o monocasta Touriga Nacional, neste momento está no mercado de colheita 2020, e penso que é um Touriga Nacional do Dão, na verdadeira acessão da designação. Muita fruta, muita tensão, estrutura, tanino. Considero que é um vinho que tem um potencial de envelhecimento enorme. Para alguns está demasiado vivo, com demasiada atenção, ao qual eu respondo, bem, isto não é de feito a feitio. Isto é um Touriga. E é um Touriga do Dão. Por isso, aconselho a beberem já, mas se o quiserem manter, acho que é um vinho que vai estar numa excelente forma dentro de 10 anos. 10 anos. Por isso... E é um vinho que transmite o Dão desde a abertura da garrafa até finalizarmos Porque a Touriga Nacional é do Dão. E às vezes há aqui confundem um bocadinho, que às vezes as pessoas acham que a Touriga Nacional é do Douro, não é? Mas a Touriga Nacional é do Dão. Eu penso que dá jeito a nível comercial, como é uma casta que tem associado qualidade, dá jeito de dizer, vai, isto é daqui. Não. Aliás, é um fenómeno curioso que a casta, em grande parte dos meios rurais, pelas pessoas com alguma idade, é conhecida pelo Tourigo. Porquê? Porque existe a história de que o berço da Touriga Nacional, a aldeia do Tourigo, no concelho de Mortágua. Ok, é interessante. E por isso há muita pessoa que ainda designa a Touriga Nacional como Tourigo. É isso que nós pela chamamos. associação. São sinonímias, não é? Exatamente. Quando damos vários nomes à mesma casta. Um terceiro especial. Terceiro não, um quarto especial. Por motivos óbvios, é um Dom Lafões. O vinho que estamos a beber. Exatamente, vinhas velhas, que é o vinho que tenho acompanhado a nossa conversa. Por motivos demasiado fortes, porque o projeto nasceu efetivamente na região de Lafões, porque é a região de origem dos meus sogros, do meu sogro,
o facto do meu sogro ter acompanhado e acompanhar o avô nas tarefas agrícolas e, mais especificamente, na produção de vinho, numa perspectiva de consumo, foi o que despertou o desejo de ter uma produção com marca própria de vinhos no Dão. E é um vinho especial, primeiro, porque é uma região praticamente desconhecida de grande parte do mercado. Porque, erradamente, grande parte dos consumidores associam Lafões a uma sub-região de Dão, o que está totalmente errado. É uma região com estatutos próprios, só não tem uma comissão vitivinícola porque não tem escala de produtores e a supervisão e o controle da produção de vinhos de Lafões é supervisionada pela CVR Dão. Mas tem estatutos e regras próprias. É uma produção bastante reduzida. Neste caso, o que está no mercado é colheita 2020, com 1.493 garrafas de Chandeval. É um vinho que desperta imensa curiosidade no consumidor e eu penso que reflete o outro lado de Lafões. Uma acidez muito específica, muito direta, mas delicada. O facto de estarmos a falar de um field blend permite-nos ter uma complexidade imensa no nariz e na boca. E é um vinho de várias camadas, ou seja, estamos com o vinho no copo há cerca de meia hora, cada vez que pegamos no copo e tentamos obter uma nota, já vamos ter uma nota diferente. É vinhas velhas? Qual é a idade das vinhas velhas? O primeiro registro de plantação que temos é de 1935. Embora não em todas as parcelas, mas o núcleo duro, o primeiro registro que temos é 1935. E é um vinho que, a nível de harmonização, tem um alcance que vai de um extremo ao outro. Por exemplo, uma experiência que nós temos já testada e validada é harmonizarmos um pão de ló de ovar com recheio de doce de ovo com o Chandeval, que é uma coisa estupenda. Outra harmonização óbvia é com pastel de Lafões, com pastel de Vozela. Funciona. Massa filo com recheio de doce de ovo funciona maravilhosamente. Um branco com sobremesas. Um branco com sobremesa. Já agora, se formos voltarmos vamos dar aqui um extra aos demais, no caso de Signature, uma harmonização para cada vinho. No caso do Signature, tem uma particularidade. É um perfil de Touriga que harmoniza muito bem com sobremesa à base de chocolate negro, flor de sal e alfazema. Uhum. Também já temos essa experiência e funciona muito bem. O Field Blend é um vinho polivalente, é um vinho com estrutura média, uma acidez bastante equilibrada, mas presente. Prato de carne, peixe, desde o momento que não seja com extrema presença ou extremamente salgado ou extremamente condimentado, é um vinho com uma polivalência de harmonização enorme. Depois o Monocasta Touriga. Carne de forno, cabrito, borrego, vitela, de forno, bastante condimentada. Acho que funciona bastante bem, porque é um vinho que está com uma frescura também bastante vincada, e para além da estrutura, essa frescura, essa acidez vai permitir lidar bastante bem com pratos com extrema gordura. Okay? Por isso acho que são vinhos, qualquer um deles, com diferentes patamares, funciona muito bem com comida. E se você fosse um vinho, qual dos vinhos é que seria? Se eu fosse um vinho, qual o vinho que seria? Eu acho que não seria um vinho, mas seria alguns destes vinhos, porque depende do momento do dia, depende da ocasião, depende... Eu acho que me atrevo a dizer que sou, em vários momentos do dia e da vida, posso ser um Field Blend, como posso ser um Chandeval, como posso ser um Signature. Acho que sou um bocadinho camaleão.
E acho que é o que nós tentamos fazer com que o nosso portfólio seja também. Ou seja, cada um dos nossos vinhos com características distintas, com posicionamento distinto, quer a nível de preço, quer a nível de mercado, mas que um consumidor que tenha a oportunidade de provar o nosso portfólio chegue ao final da prova e que diga: epá, estes vinhos têm uma linha, têm um perfil marcado, embora cada um com o seu posicionamento, mas conseguimos identificar aqui uma linha de elegância e de frescura e de dão. Elegância e frescura, sem dúvida, e acho que é inevitável quando estamos a provar os vinhos, acabamos por naturalmente fazer harmonizações por eles serem tão característicos. Sim, é um esforço enorme que nós fazemos e acho que conseguimos com relativo sucesso. Umas colheitas melhores que outras, por motivos óbvios, mas é o que a gente procura e a nossa luta é essa. Qual é a visão para o Chão da Quinta, para o futuro? A visão é consolidar o projeto, continuar este ritmo de consolidação do projeto. No cenário está completamente adverso, no setor, mas pretendemos acelerar a consolidação do projeto. Eu penso que o turismo rural nos vai permitir dar maior visibilidade aos nossos vinhos, porque recebemos pessoas dos diversos pontos do mundo e continuamos a achar que isto é um negócio à nossa escala, um negócio de rede, de contactos. Se isso é suficiente para alavancar o projeto para o ponto que nós pretendemos, não é, mas é uma ferramenta bastante útil e que vai ajudar a conseguirmos esse objetivo. O nosso objetivo é, no prazo de 10 anos, termos a duplicação da produção e conseguir estar nos 4 pontos do mundo. Quais são os pontos em que vocês estão inseridos agora? Neste momento, Suíça, Polónia, fundamentalmente. Estamos a tentar entrar no Brasil, já tivemos um importador, mas vamos tentar entrar novamente num importador com outras características. Tem que ser um importador que trabalhe posicionamento e marca, porque não temos quantidade para o mercado daquela dimensão e é um mercado também muito sensível ao preço. Até que vocês são mais um produtor de nicho. Tentamos ser um produtor de nicho. Eu considero que são um produtor de nicho. Tentamos. E não queremos inventar nada, porque está tudo inventado a nível de enologia. O que nós pretendemos é simplesmente ter um produto que nos satisfaça a nós e que nós tenhamos a sensação que vai proporcionar momentos de prazer ao consumidor. Na vossa visão, na sua visão neste caso, o que é que gostava de ver mais na restauração, a nível de vinhos? Na restauração gostava de ver os vinhos tratados de uma forma mais séria e honesta. Quer com o trabalho que é feito pelo produtor, quer pelo trabalho do distribuidor, quer pelo cliente, que é, no fundo, quem vai pagar a conta final. O que é que me parece? Que há uma falta de formação gigante no serviço de sala, que, no fundo, é o serviço que é responsável pelo serviço de vinho. E eu penso que todo o restaurante devia ter uma pessoa responsável pelo serviço de vinhos. Ou com conhecimento para? Com conhecimento para liderar e para dar formação aos restantes elementos que fazem serviço de sala. Porque há duas variáveis extremamente simples que podem ou potenciar a experiência a nível qualitativo ou destruir a experiência completamente. Que é uma má harmonização, uma má percepção do estilo de vinho que o cliente pretende, uma má percepção do tipo de vinho que ajuda a potenciar o prato que o cliente escolheu, um vinho servido a má temperatura, uma temperatura desajustada, e servido num copo completamente desajustado para o tipo de vinho que está a ser servido. Bem, estas variáveis, por regra, são muito mal trabalhadas na restauração. Por exceção, acontecem situações em que há o cuidado devido, mas, em regra, são variáveis que são muito mal trabalhadas na restauração. Penso que esse cuidado ainda é uma minoria, portanto ainda existe um trabalho muito grande a ser feito. Muito grande para ser feito. E, acima de tudo, eu acho que esse trabalho tem que ser feito diretamente junto dos donos do negócio. Ou seja, essa percepção tem que começar pelo dono
pelo proprietário da restauração. Porque só aí é que o trabalho pode ter sucesso. Mas talvez aqui tenha que haver uma mudança de mentalidades. Olhar para o vinho de uma forma diferente. Completamente. Há um cuidado sim com a gastronomia, portanto, em Portugal come-se bem, não é? Nós em quase todos os sítios nós conseguimos comer gastronomia tradicional bem confeccionada, mas no entanto, quando queremos ter uma experiência vínica que acompanhe... É muito mais difícil. É muito mais difícil. Claro que sim. Eu às vezes sinto que existe, que não há compreensão, parece que não há um cuidado em olhar para o vinho de uma forma com mais atenção, não é? Sim, eu acho que acima de tudo é pelo facto dos empresários da restauração olharem para um vinho ou para o vinho como um complemento que só lhes vai permitir aumentar a rentabilidade no serviço e não se apercebem que estão a impactar um preço estupidamente elevado no total da refeição e completamente desajustado para a experiência que o consumidor vai ter. Porquê? Porque não teve um vinho ajustado ao prato, não teve um vinho servido à temperatura que devia ser servido, não teve um vinho servido num copo que ajuda a potenciar o vinho que foi comprado e que vai ser pago a um preço completamente desajustado. O preço está desajustado, mas tudo o resto não acompanha. É isso mesmo. É isso mesmo. Ou seja, a única coisa que aumenta para o consumidor não é o prazer no vinho que está a beber, é o preço do vinho que está a pagar. Exatamente. E isso é inevitável, e estamos a ver a quebra do consumo de vinhos na restauração, pelo menos de vinhos de patamar de preço médio-alto, precisamente pelo exagero de preço praticado pela restauração. Hoje em dia o consumidor é cada vez mais informado e existe o Google na hora da compra, não é? Existe. As cartas de vinho são por norma mal feitas. Eu que faço correção de cartas de vinho encontro muitas cartas de vinho mal feitas, não é? Então às vezes nós estamos a tentar escolher um vinho e ainda nos gera mais dúvida, vamos ao Google e conseguimos ter acesso ao valor em que é o vinho vendido, a preço final. E automaticamente o cliente sente-se enganado e já não compra. E aí estão os produtores a ser prejudicados. Eu costumo dizer que isto é quase um dominó, não é? Completamente, concordo. E eu acho que a primeira mudança de paradigma tem que começar na restauração. A restauração está a prejudicar e muito o consumo do vinho no nosso país. Completamente. Ou seja, a quebra do consumo de vinho, em grande parte, é justificada pelo tipo de preços que são praticados pela restauração nos vinhos. A restauração tem que olhar para o vinho como um complemento de negócio. Exatamente. Como tal, a margem, a principal fonte de rentabilidade da restauração tem que ser a gastronomia e não o vinho. O vinho é um complemento. Por isso, se têm que impactar custos, tem que ser os custos da gastronomia e não do vinho, porque o vinho limita-se a um serviço. Por isso, eu acho que se praticassem margens muito mais realistas e ganhavam todos. A própria restauração ganhava mais porque rodava mais vinho. Ganhava o produtor, ganhava o distribuidor, ganhava toda a cadeia de valor. E não está a acontecer. E eu acho que vai ser difícil a restauração mudar esse paradigma, mas costumo acreditar que mais vale tarde do que nunca, por isso vamos esperar que haja uma alteração de mentalidade. Eu gosto de dizer que é a minha missão e eu tento sempre abordar os empregadores para tentar mudar a mentalidade. É difícil. Não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil, porque acho que o mercado está saturado e às vezes eles acham que, por exemplo, no meu caso, como consultora, que eu os quero enganar, não é? E eu não quero enganar, eu só quero fazer uma correção na carta e preparar, às vezes, só o dono do restaurante, para eu depois poder preparar a equipa para poderem ter um serviço de vinhos melhor e uma carta mais uniforme. Eu costumo dizer, não é difícil. Não é nada difícil. Porque com o grau de confiança que o serviço de sala vai ganhando com os consumidores habituais, o serviço de sala, se souber interpretar o cliente, vai conseguir vender o que quiser. E entramos aqui naquele marketing clássico que é o passa-palavra. Claro. Exatamente, se eu tive uma boa experiência em determinado restaurante, vai comunicar, eu vou comunicar e vai expandir, isso. Vai difundir. Por isso, eu acho que melhor de tudo é a gente ir falando de vinho, tentando alterar a realidade que é má e brindando, neste caso com Lafões,
e ao podcast E eu e ao agradeço. Dão. Eu agradeço imenso ter aceitado o meu convite. Quero referir que este episódio tem Quero referir que este episódio tem o apoio do Mamute Adventures. Estamos aqui com o Rui, que me acompanha, para podermos passar em momento real o que é uma adega, poder dar a conhecer as pessoas que estão por trás de cada marca. Obrigada por esta conversa, que foi fantástica. Obrigado pela oportunidade e quero deixar o repto, quem nos quiser visitar, as nossas portas estão abertas. Vai ser um prazer imenso receber-vos. Eu costumo dizer que se querem conhecer um vinho, nada melhor que visitarem o projeto e verem de que forma é que tudo se processa e, acima de tudo, conhecer as pessoas que estão por trás da garrafa, porque tudo começa aí. Sem dúvida. Obrigada. A nossa, ao Dão, ela foi... Ao vinho. Ao vinho. Está ótimo, está excelente. Está excelente agora.